Fala galera, bem-vindo a mais um Urbcast. Hoje eu tô aqui com duas lideranças femininas do Urb, lideranças jovens femininas do Urb. Tô com a Ana Paula e a Tayane. A Ana Paula é supervisora de CX, já tá no Urb aqui há pouco mais de um ano. E turismóloga, né? Formada em turismo, faz muito sentido. E a Tayane, ela tá aqui no Urb já faz mais de 3 anos. E eu não lembrava de você, porque a gente tá também há muito tempo na pandemia, né? Sim, então, muito tempo em casa. E você é publicitária e agora tá fazendo curso de veterinária. Totalmente diferente, né? Eu gosto muito. Entendi. Vamos começar pela algumas perguntas do tipo... Acho que faz sentido a gente ver a história de vocês aqui no Urb, né? Até chegar na liderança e como é que foi o processo. Vocês começaram como consultora de CX, que é quem atende o viajante Urb. E como é que foi o processo, né? Para você foi um processo de 3 anos. Aliás, você está há quanto tempo como supervisora? Supervisora vai fazer 5 meses. 5 meses. E você? Eu tô desde dezembro. Então, assim, o meu processo, ele veio... Eu entrei, igual a Thay também, no momento de boom de CX, que eu entrei em novembro de 2020 para atender a Black Friday. E aí eu tive um treinamento super corrido. Já fui contratada no esquema de home office, então eu morava, vocês estão vendo pelo sotaque, eu morava em BH, e aí eu fui contratada no esquema de home office e fiquei em home office até vir para cá. Na verdade, a minha escolha de vir para cá se deu ao processo de supervisão que eu passei. Então foi o seguinte, entrei como consultora, fiquei como consultora temporária, fiquei até agosto de 2021 como consultora temporária, que era o período máximo que podia ficar. Então, assim, nos meus últimos dias de contrato, eu fui efetivada. E aí, depois disso, eu passei por um processo seletivo interno da supervisão. E aí, fui promovida para supervisora em dezembro. E, com isso, muita coisa mudou na minha vida também. Igual a Thay estava falando a respeito de liderança, de ocupar essa cadeira. Eu nunca imaginei que eu teria essa experiência e que seria uma virada de chave na minha vida. E, assim, vendo esses últimos, vão fazer 3 meses, né? Esses últimos 3 meses como supervisora, eu posso falar que eu estou super realizada e principalmente por ter essa oportunidade aqui no Urb, sabe? Deles darem essa oportunidade para consultores e para que a gente cresça mesmo. Eu acho que a intenção da empresa é essa, né? Fazer com que quem está aqui dentro cresça e que se torne uma liderança, uma inspiração, alguma coisa assim. Então, você fez um processo seletivo, então você ativamente correu atrás de um papel de liderança. Sim. Você foi diferente? Você foi cotada para o papel ou também você passou por um processo seletivo interno? Então, também passei por um processo seletivo interno, mas eu fui indicada pelo meu supervisor, na época, o Carlos Felipe. Ele era meu supervisor em mídias sociais, então ele me indicou para a vaga de liderança, para a vaga da supervisão. E quando ele me indicou, né, foi até um baque, eu falei, caramba, será que eu dou conta? E hoje em dia eu vejo que eu dei mais que conta. Sabe, eu sei que eu consigo desenvolver tudo isso com a ajuda dos meus amigos, com a ajuda dos meus team leaders também. E eu fiquei muito realizada, principalmente pelo fato dele ter confiado em mim, sabe? Ter confiado nessa postura de que ele sabia que eu tinha e hoje ele sabe que eu tenho, de sentar nessa cadeira de confiança. Porque a gente trabalha muito com... Como dizer... Com tudo, né? Com tudo, com consultores, né? Temos mais de 200 consultores hoje em dia. Então, você administrar, por exemplo, cada supervisor administrar uma equipe de 15 pessoas é uma demanda legal, né? Algo que... saber, eu acho que é saber, a gente tem essa demanda de cuidar de pessoas com perfis diferentes e saber lidar com as demandas deles. O dia inteiro, ou até no final de semana um consultor... Também, né? Gestão de tempo, isso a gente fala muito. Às vezes um consultor te procura e quer falar de alguma coisa. Eu acho que o nosso papel, ele vai além da nossa gestão aqui dentro, sabe? Vai além do trabalho. Às vezes um consultor está passando por uma dificuldade, um problema em casa, alguma coisa assim.
e eles chegam pra gente e falam e conversam. Eles então, desabafam mesmo. É. Mesmo. Então, assim, a gente tem esse papel de ser uma referência, sabe? O que vocês acham que mudaram em vocês, assim? Porque vocês passaram de um... Eu passei por isso também e foi uma mudança significativa, pelo menos em mim, assim, de ser um contribuidor individual, do seu trabalho, do seu valor, depender somente de você, ou do seu time imediato, e a partir de algum momento o seu valor, né, o seu impacto na empresa, na verdade, é pelo seu time, né? Não é como você influencia e lidera o seu time. Como é que muda isso? Como é que isso alterou o mindset de vocês? Como é que isso mudou a percepção de vocês? Mudou de alguma forma? Eu brinco muito com o meu time até hoje falando que eu me tornei psicóloga, né? Porque a gente acaba conversando muito com eles, diariamente, conversando sobre tudo, ouvindo a história deles. E eles também acabam ouvindo muito as nossas histórias, né? A gente está sempre ali compartilhando uma vida. Então, eu acho que eu aprendi muito a ouvir e também passei a ser escutada, sabe? Tipo, é uma troca muito boa. Eu acho que, assim, só vivendo que você realmente sente, porque é uma troca muito boa. Eu tenho ali a Juju, né, na produção. Um amigo da Juju também, ele já foi meu consultor, né? E ele sabe muito bem como a gente tenta agir ali, como a gente tenta, sabe, brincar com tudo, tornar tudo muito leve, porque a gente sabe como é trabalhar com atendimento, a gente sabe como é o tempo de todo mundo, né, no dia a dia, como é também fora do URB. Não é só o que a gente vive aqui, né? Aqui a gente tenta minimizar o máximo das coisas que a gente tá passando também lá fora. Acaba criando um elo muito forte, um vínculo muito forte. É isso mesmo, eu acho que a gente se torna uma referência e o que eu faço muito no meu time é deles se unirem, sabe? Enquanto colegas de trabalho, enquanto amigos. Então eu sinto que a minha equipe ela é muito unida. Eu tô aqui, eu tô muito tranquila, porque se tiver algum problema, alguma coisa, eles vão se resolver entre eles, porque eles já têm o hábito de fazer isso, Vão sabe? se ajudar, né? E eles vão criando uma relação muito próxima entre eles, de trocas pessoais acontecerem, de encontros. Então, assim, eu acho que esse vínculo, ele é importante, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente ainda está atuando muito em home office, esse vínculo, ele fica mais difícil. E aí, com a minha equipe, eu tento minimizar isso fazendo chamadas de vídeo, fazendo atividades, enfim, tendo um momento de descontração com eles e isso faz com que a gente seja muito mais próximo, sabe? E muda dentro da gente como que você influencia aquela pessoa, sabe? O que você faz, quais as suas ações aqui dentro ou lá fora, o que você posta no Instagram, no LinkedIn, alguma coisa assim, porque você se torna uma referência, né? Sim, com certeza. Mas tudo muito bonito, né? tudo dá certo. Vocês passaram por um processo onde provavelmente vocês estão agora liderando antigos colegas de trabalho, né? Também. Sim. E com a liderança traz um papel de autoridade, onde agora você, né, pode ser o último a tomar uma decisão e você está ali liderando pessoas que antes eram pares e onde não existia essa autoridade, né? Teve algum tipo de mudança nesse relacionamento entre vocês e os seus antigos pares? Ou algum tipo de conflito? Alguma coisa mudou em termos de relacionamento com seus antigos pares depois que vocês viraram líderes? Olha, pra mim não mudou. Eu fui consultora por muito tempo, também fui assistente de mídias por muito tempo. Então, não mudou. O que eu digo é o nosso contato fora URB, né? O contato dentro da empresa, tipo, eu sendo líder de um amigo meu, né? A gente tenta sempre dividir as coisas ali, até porque não é só ele na minha equipe. A gente tem outras pessoas. Então, a gente precisa realmente dividir esses lados. É a mesma coisa que... Hoje eu trabalho nessa linha direta com supervisores que já foram meus supervisores. Então, acho que é muito essa troca, sabe? A gente saber se posicionar, tanto como supervisora, tanto como uma amiga ou supervisora daquela pessoa que agora é consultora e tudo mais. Acho que é muito disso.
Eu não tive nenhum problema. Existem pessoas na minha equipe que eram da minha equipe antiga, que vieram junto comigo, então eles eram meus colegas e hoje eles são meus liderados, vamos dizer assim. E a nossa relação é muito boa. São meninas excelentes, assim, que eu quero que elas desenvolvam e cresçam aqui. E, assim, eu não tive nenhum problema, não tive nenhum conflito ainda em relação a isso. Até mesmo com colegas antigos de equipe que já tive situações que eu tive que, sei lá, dar uma advertência ou alguma coisa do tipo. E eu acho que nesse momento a gente consegue separar. É o que a Thay tá falando. A gente consegue separar muito bem quem é a Ana Paula que era colega, quem é a Ana Paula que é a supervisora e quem é a Ana Paula que é a amiga que sai comigo no final de semana, entende? certeza. A gente consegue separar muito bem Isso acontece, hein? Sim. Porque é estranho, assim, até porque quando você se vê, às vezes, sei lá, tem um grupo do WhatsApp com a galera e você não tá, né? Tipo, porque você é o chefe agora. Então, tem isso. E existem as De pessoas olho, não hein? se sentem tanto confortáveis de conversar certas coisas, porque agora você é líder e tal. Sim. E normal, tudo bem, né? Só que às vezes virar essa chave, né, de entender isso, às vezes é um pouco complicado. E como que vocês acham que se vocês tivessem do outro lado, ou vocês já tiveram feedback de pessoas do time de vocês, como é que vocês consideram o perfil de liderança de vocês? Né? Tipo, existem alguns perfis, né? Tem o perfil mais autoritário, o perfil mais democrático, o perfil mais Xuxa, né? Mais alegre, mais... como é que fala? Animadora de torcida e tal. Tem vários perfis. Acho né? que eu tô pra animadora, hein? Eu também acho. Quais que vocês consideram o perfil de liderança de vocês? Eu desde quando eu assumi a minha equipe, eu quis que a minha liderança fosse muito inclusiva, muito diversificada, muito democrática, sabe? Então, assim, eu sou uma líder que eu sou muito par com eles. Eu tenho o meu papel de líder, no momento que eu tenho que ser líder, eu sou, mas a gente tem uma troca muito direta. Então, todas as vezes que eu tenho um feedback, alguma coisa, eu pergunto para eles se eles têm alguma dúvida, se eles querem me falar. Sou super acessível, o tempo que eles precisam de mim, eles podem me procurar, e não só os meus liderados, né? Eu sou muito disponível para todos os consultores de CFV. Então, quando precisam de mim e eu estou disponível, eu faço qualquer tipo de troca, seja de uma orientação ou às vezes a pessoa quer só desabafar, conversar, falar alguma coisa. Então, a minha liderança ela é muito aberta, sabe? E muito democrática. Eu acho que tem muito a ver com o meu perfil, com a pessoa que eu sou, com as coisas que eu vivo na minha vida, né? Se eu fosse falar pelo meu perfil, eu seria supervisora animadora. Mas a gente acaba também dividindo essa parte, né? A gente tem os momentos supervisora animadora, que é bem isso mesmo. E também tem os momentos que a gente precisa pegar um pouquinho mais pesado, né? E eu sou muito de tipo coração. Então, quando eu pego mais pesado, eu pego pesado com o coração no final, sabe? Pra dar aquela quebrada. Mas são coisas que a gente consegue separar bem também, até na liderança. E também ocorre muito de consultores que não são nossos pedirem pra desabafar, por exemplo. E tá tudo bem também. Às vezes a pessoa só quer trocar com uma supervisora que não seja a dela, né? E eu acho isso muito legal também, de todos os consultores. Gosto também, sou muito unida do meu time, então... E como é que é o dia a dia? Vocês falaram um pouco de como que é a estrutura, né, organizacional de CX. Vocês falaram que tem os consultores, aí tem os team leads e tem... Team leader, isso. E tem os consultores, supervisores, os team leaders, a coordenação. Tá. E como que é o dia a dia de um supervisor, assim? Quais são as atividades que vocês fazem no dia a dia? Olha, consultores, vocês estão ouvindo? Oh. O dia a dia da supervisão, ele é um dia a dia muito corrido. Sim. Eu posso falar que, assim... Muitas emoções. Cara, às vezes eu começo a trabalhar antes de eu começar o meu horário. Tipo, sei lá, 7 horas da manhã já tem um consultor me chamando no talk e eu respondo se eu puder. Né? Se eu conseguir, se eu estiver disponível. E aí, assim, a gente tem sempre... muitas reuniões, a gente tem muitas trocas, a gente tem feedbacks que a gente tem que passar, a gente tem monitorias que a gente tem que fazer, fora os nossos projetos dentro da supervisão, para melhorias dentro da central. As trocas também, né? Com a supervisão e tudo mais. Então, assim, o nosso dia a dia, ele é um dia a dia completamente diferente do que era quando nós éramos consultores. Sim, e até quando você era de mídias, né? Então...
a gente muda muito, sabe? Muda muita coisa. A gente acha, às vezes, que a supervisão vai ser mais tranquilo, mas, na verdade, nem tanto. É um pouco disso mesmo que a Ana Paula falou. E também tem muito o fato de que, às vezes, eu abro lá, a primeira coisa que eu faço quando eu entro é olhar minha agenda. Então, às vezes, eu olho lá, hoje eu não vou ter nada, não. Daqui a pouco, um invite é enviado. Aí tem coisa assim. E é muita coisa, é uma rotina que a gente vai se acostumando, né? A gente vai pegando, como tudo na nossa rotina, a gente vai pegando. Mas são muitas coisas que, quando a gente já domina, a gente, né, sabe como fazer aquilo tudo, sabe como direcionar aquilo tudo. Quais que são as referências de liderança que vocês tiveram e que vocês tentam modelar hoje no papel de liderança? Mais de uma? Vou dar como primeiro o Carlos Felipe. Ele foi meu supervisor em mídias. Ele era o supervisor na Central, quando eu era consultora também, mas não era meu supervisor. Depois ele foi meu supervisor em mídias. Tenho ele como total referência. Gosto muito do estilo de trabalho dele. Gosto muito da forma como ele se posiciona, como ele consegue mostrar e demonstrar o que ele realmente é e o que ele faz. A Sirlene hoje em dia é minha team leader, né? Também aprendi muito com ela, porque ela foi minha supervisora. Então, aprendi metade das coisas que eu sei ali foi com base nela. E mais dois, tá? Só pra finalizar aqui a minha parte. O Antônio também, ele foi muito a referência pra mim de um paizão, literalmente, Toninho? né? O Toninho, é o paizão, né? Ele foi muito a referência de paizão, sabe? De abrigar, de coração, de amar, cuidar e proteger. Isso aqui é meu, opa, ninguém mexe. Ele foi muito essa referência pra mim. E a Anne foi uma referência de calma, vai ficar tudo bem, muito tranquila, muito de não, a gente vai fazer isso aqui, mas vem, tá, e a gente vai conversar, vai dar certo. Ela também foi minha supervisora, foi minha primeira supervisora no URB, então foi uma troca muito boa que eu tive com ela durante todo esse período, e hoje sentar ao lado dessas pessoas é gratificante demais. Muito. Eu quero falar dos meus supervisores. Eu tive 3 supervisores antes de eu assumir essa posição. O primeiro deles foi o Dudu, que assim, cara, no olho do furacão ele conseguia deixar a gente super tranquilo e ensinar tudo que ele tinha para ensinar. Então, assim, ele foi uma referência de que o conhecimento ele tem que ser disseminado, sabe? Para mim, tudo que eu sei eu passo para os meus consultores. E aí eu tenho isso muito dele em mim. Minha segunda referência é o Jordão. Jordão, ele é incrível, ele é uma pessoa que, assim, ele quer que todos cresçam, sabe? E ele trabalha para isso, sabe? Ele batalha, ele corre atrás, e eu vejo que cada dia mais ele está crescendo, e eu tenho muito orgulho de ter sido filha dele e de estar ao lado dele hoje. Tenho também Ingrid como minha referência, porque se não fosse ela, eu não estaria onde eu estou. Ela me deu muito suporte emocional. Eu estava passando por um momento difícil na minha vida, então ela me deu um suporte emocional enquanto supervisora. E depois ela super me ajudou a fazer o processo seletivo, esteve do meu lado. E eu vejo que a gente tem uma troca muito incrível. Ela é muito coração, tipo paizão. Ela é um coração muito bom também. Não posso deixar de falar do Carlinhos e da Cir também, que são os nossos team leaders, referência. Sirlene é uma pessoa que... Cara, eu não sei nem como é que eu consigo descrever. Também. Ela é coração e assim, ela vira e fala, olha, eu quero que você cresça e se desenvolva, Sim. Então faça seus projetos e se mostre e se dedique, que você está no caminho certo. Sim. E eu queria falar dela também, da Tayane, que assim... gente, assim eu vou chorar com essa menina aqui. Eu vou falar que pra mim foi muito difícil sair do meu lugar, que eu tinha uma pessoa que era minha referência de amizade, de parceria dentro do meu escopo de consultora. E aí eu entrei na supervisão e a Thay super me recebeu bem. E a gente tem tocado projetos juntas, a gente tem feito muita coisa junta. E assim, você é uma referência para mim com certeza. Ô, produção, posso dar um abracinho rapidinho? Claro. Muito bom. Você também. E é isso, gente. Minhas referências. Muito Linda. bom. O que passando, né, olhando para trás, né, o que vocês tivessem a oportunidade de voltar no tempo e dizer para vocês mesmas quando vocês eram colaboradores individuais e tal,
dicas ou, enfim, conselhos para os seus eus anteriores? O que vocês falariam? Não desiste que você vai conseguir. Eu diria isso. Eu acho que o meu era... Eu já falava comigo mesma. Eu falava, segura a onda que você tá no caminho certo. É isso. O meu é esse aí. Porque, cara, eu sabia que eu queria estar aqui e eu batalhei muito pra eu estar aqui. Sabe? Não foi sorte, não foi do dia pra noite. Eu me dediquei muito pra estar onde que eu tô. E eu vou além, eu acho. Acho não, tenho certeza. É isto. Muita ambição, muito bom. A gente tá na Semana das Mulheres, né? Queria entender de vocês, o que vocês acham, se há e quais são diferenças entre lideranças masculinas e femininas? Você acha que existe alguma? Você acha que existem características femininas ou masculinas que influenciam na liderança de alguma forma? Eu acho que talvez um pouco as mulheres, principalmente as mães, né? Elas tendem a ser mais carinhosas, mais receptivas. Não que as que não são, né? Não sejam. E não que os homens também não tenham isso. A gente tem muito isso com o paizão. Mas assim, eu acho que talvez a mulher ela entenda melhor a outra, sabe? Acho que isso. Eu não sei. Eu não consigo identificar isso também, porque acho que a gente trabalha muito ali, sabe? Homens e mulheres e pessoas diferentes o tempo todo, né? Somos diferentes, não tem como. Mas eu acho que a gente consegue lidar com isso de uma forma muito boa. Pelo menos na supervisão, acho que isso não tem uma diferença que chega a ser brutante, a gente consiga enxergar ou falar. Hoje, quais que são os recursos que vocês consomem, assim, para, enfim, aprender sobre liderança, adquirir novas skills, ajudar os liderados de vocês a desenvolver? O que vocês consomem normalmente? Então, eu tenho feito um treinamento da Agilers sobre gestão de pessoas, tenho lido bastante, fiz a trilha Larra e Passos daqui, do URB. O que mais que eu queria falar? Nossos projetos também. Nossos Trello, a gente da supervisão sempre tá dando uma ideia ou outra, algum projeto, uma coisa que a gente vê, isso aqui não tá dando muito certo, vamos tentar dessa forma aqui. Então a gente coloca projetos lá no Trello, pessoas da equipe entram, a gente tenta sempre desenvolver mais sobre aquele projeto, sabe? Isso desde a criação de uma planilha até gerar uma plataforma nova, entendeu? Então, acho que tudo isso acaba sendo muito bom para o nosso conhecimento. Quem não conhece acaba conhecendo e quem conhece sempre sabe mais, né? Vai buscando mais. A gente tem no nosso Coda da supervisão, a gente tem várias indicações de treinamentos que os nossos próprios colegas, né, os próprios supervisores vão colocando lá de tipo de assim, treinamentos, né? Cursos e etc, TED Talks. Às vezes a gente manda alguma coisa assim, recebi um e-book sobre feedback, e aí a gente transmite isso dentro da supervisão, sabe? A gente compartilha muito essas coisas que a gente recebe, enfim. Um ponto interessante que você falou sobre feedback. Você já teve que dar um feedback negativo num... Mas é claro. E vocês têm método pra isso? Como é que é dar um feedback? E como é que geralmente o outro lado recebe? Eu acho que varia muito de supervisor para supervisor e consultor para consultor. Tem aquele consultor que, por exemplo, não aceita esse 0 porque eu estou recebendo. E tem aquele consultor que eu entendo, tudo bem. Então, tem que ter um jogo de cintura, porque você não sabe como a outra pessoa vai reagir, né? E você tem que ter certeza daquilo ali que você está aplicando, sabe? Do que você está dando. O cara foi lá e zerou. Por que ele zerou? Você já olhou porque ele zerou? Eu acho que tem muito disso, sabe? É literalmente ter jogo de cintura, porque... você entender que são pessoas diferentes, né? Isso. São pessoas diferentes da gente e são pessoas diferentes. Você não sabe, às vezes aquela pessoa tá passando por um momento difícil na casa dela, às vezes ela tava com um cliente que era muito difícil também, muito estressado, tava num atendimento muito longo. Então, assim, você tem que observar todo o ambiente, entender com o consultor o que aconteceu, né? No caso de zerar uma monitoria, que é esse exemplo que a Thay tá dando. Entender o que aconteceu ali, qual que era aquele cenário.
Pô, então, e aí? Me conta aqui. Porque a gente conhece muito bem os nossos Com consultores. certeza. E se eu te falo assim, eu sei do jeito que eles escrevem no talk, eu sei se eles estão bem, se eles não estão bem. Então, assim, eu consigo identificar se aquele consultor, ele zerou uma monitoria porque ele estava no momento que ele não estava massa para ele, Sim. ou se ele estava simplesmente desatento. Eu E acho aí você tem que conseguir identificar esse momento também, sabe? O momento do consultor e qual que era o cenário que ele estava inserido ali naquela monitoria, por exemplo. isso. Eu acho que isso é muito também de como você chega para aplicar esse feedback, né? Como numa entrevista, como você chegou, qual tom você chegou, entendeu? Então, eu acho que isso é muito bom. Como assim zerar? É assim, o que acontece? A gente tem, dentro das nossas atividades da supervisão, existe uma monitoria, que essa monitoria a gente analisa um atendimento de um consultor. E aí esse atendimento, ele é pontuado, e aí cada consultor recebe uma pontuação ali. Então, vamos supor, varia de 100 a 0, né? A pontuação. E aí a gente tem que dar um retorno para esse consultor do que aconteceu. E aí isso daí é um feedback. Então, assim, é eu chegar e conversar com ele, igual eu chegar pra Thay e falar assim, Thay, eu vou te dar um feedback aqui do que está acontecendo na sua monitoria, ou um outro tipo de feedback que a gente tem entre nós. Continue, comece, pare. Isso. É um feedback. Que é você ter uma troca ali com o seu consultor ou com o seu par, etc. O feedback acaba nem sendo só um feedback sobre a nota da pessoa ali, né? Que é a nota que a gente pega na plataforma, com o time de monitoria e tudo mais. Acaba sendo um feedback geral, sabe? De tudo que ele tá vivendo ali, de todo momento que ele tá passando. É um momento também que eles desabafam muito com a gente, então... É a nossa troca, entende? É a nossa troca. É como se fosse uma troca. É a troca Isso. do supervisor com o consultor, e isso acontece entre supervisores também. Qual periódico é? Olha... São 4 notas por mês. É. Então, tem supervisor que aplica, por exemplo, a sua nota saiu hoje para ser aplicada daqui a 3 dias. Você vai aplicar daqui a 3 dias, ou você pode esperar as 4 notas, entendeu? Isso também varia muito da forma como você trabalha, entendeu? Como a Ana Paula faz e como eu faço, como outro supervisor faz. E vocês já tiveram feedback negativo quando vocês eram consultoras? Já. Isso de alguma Paizão, forma, corre como que aqui. como que ajudou vocês? Eu já tive. Eu já tive também. Isso E me aí? ajudou muito, porque estou onde estou, né? Então, acho que... Tem algum específico que vocês lembram que, tipo, putz... Eu acho que serve de alerta, sabe? Eu não tenho nenhum específico, É. mas eu lembro que a Ingrid uma vez me passou um feedback assim, tipo, Ana, presta mais atenção nisso daqui, você tá Lembrei de um. meio relaxada, sei lá, alguma coisa assim, sabe? E aí me serviu de ponto de atenção, porque eu já tava assim, no momento que eu tava declinando, eu falei, não, peraí, não é assim. Se eu quero estar aqui, eu preciso de melhorar, entendeu? Eu lembro de um feedback, quando eu entrei no URB, minha primeira semana, eu dei um prejuízo para a empresa. Olha, a Anne me chamou. Tá, e o que é isso aqui? Eu falei, eu não sei. Não, peraí, mais detalhe. Eu tô vendo que vocês não querem dar Eu muito não detalhe. sei. Mas como assim? Que prejuízo que você deu pra ele? Então, tinha um cancelamento, o cliente entrou, porque ele queria desconsiderar esse cancelamento. Ele queria viajar em outra data. Eu falei, não, pode sim, vamos trocar aqui a sua data. Tudo emitido. Como é que eu explico depois pro cliente que ele vai ter que pagar, porque eu não vou emitir de graça pra ele? Entendeu? Então, ela me chamou pra conversar, ela me deu um feedback, virou pra mim e falou, resolve isso aí. E aí eu gelei, literalmente. Falei, eu vou ligar pro cliente e vou explicar pra ele a situação. Eu entrei em contato com ele era super tranquilo, então isso, né, foi um ponto muito positivo. Expliquei pra ele, olha, eu verifiquei aqui com o meu time, mas realmente a gente não vai conseguir sem multa. Que multa? Mas não me falaram de multa. Não, então, porque estava emitido. E aquele momento ali eu consegui reverter tudo e deu certo. Mas na hora foi... Mas o que você aprendeu com isso? Nossa, prestar atenção nos meus atendimentos, né? Olhar o voucher do cliente, né? Abrir o admin. E aí, mas- você já teve ocasiões onde seus liderados hoje cometem os mesmos erros ou erros parecidos? Já. Ah, Gente, já sim. Já tive também
não foram situações de que eles chegaram e precisaram ligar para o cliente, por exemplo. A gente conseguiu reverter ali num e-mail, numa fala ou outra, deu para reverter, ou até mesmo num atendimento. Mas já aconteceu também. Já aconteceu. De zerar, causar prejuízo. E aí a gente tem que aplicar um feedback no consultor. Poxa, mas um prejuízo, outro prejuízo, caramba, prejuízo, entendeu? É tudo planilhado, passado para nossa team leader, tem que ser autorizado, então é uma linha grande, né, que percorre aí. Entendi. Vocês falaram um pouco de futuro, propósito, que você tem certeza que você vai para um lugar, lugar melhor, né? Vai pro céu, né? Vai sim. Qual é o que vocês veem pro futuro de vocês? Qual é o propósito assim de carreira e para onde vocês acham que não onde vocês acham, mas o que vocês querem para vocês no futuro? Então, hoje nós somos supervisoras interinas, né? Tanto eu quanto minha amiga Ana Paula somos supervisoras interinas. Hoje, o que eu almejo é sentar na minha cadeira de liderança sendo supervisora fixa. Né? O que a gente o nosso primeiro passo, né? Sim, é o nosso primeiro passo. A gente vem trabalhando para isso. Não consigo dizer a longo prazo, sabe? Acho que tô bem no que eu tô fazendo bem também, e quero continuar. Quero, por mais tempo, estar onde eu estou. Sei que futuramente tenho outros planos aqui dentro do URB, tenho ser supervisora ainda de outros setores, né? Quem sabe, ou ser uma team leader, ou ser uma coordenadora, ou ser uma head. Eu acho que a gente está caminhando sempre para isso, mas o primeiro passo eu tô trilhando agora. Eu acho que assim, eu também, nosso objetivo, nosso Golden Ticket, ele é bem parecido, sabe? Sim. Então, assim, a gente quer chegar lá na frente, a gente quer ter uma cadeira de coordenação, alguma coisa assim, e a gente sabe que é possível. Com certeza. Mas o nosso primeiro passo real mesmo é assumir a cadeira de uma supervisora fixa. É isso mesmo, é isso que ela falou, ela resumiu. Agora, deve ser um pouco chato. Eu lembro que vocês falaram alguns termos aqui. Vocês falaram sobre paizão, mãezona, meu filho. Alguns termos que denotam que vocês se sentem numa família, né? Sim. E se você for ver, né, artigos de liderança ou livros, enfim, a parte acadêmica de liderança, que às vezes é muita bullshitagem também, mas tem uma linha, né, que fala que é disfuncional você ter esse tipo de cultura familiar dentro da empresa, até porque você não demite um irmão ou uma mãe. Às vezes seria até bom ter essa capacidade, mas você não tem, né? Porque família é família e trabalho é trabalho, assim. O que vocês acham dessa linha de pensamento e como que isso... E o que vocês veem de positivo nessa cultura, assim, de denotar familiarmente os Eu acho colegas? que desde quando eu entrei no URB, já é assim, sabe? Então, assim, eu já vim dessa cultura. Como consultora, eu já vim dessa cultura. De sermos mesmo uma equipe muito unida, e aí essa equipe muito unida acaba se tornando mais do que uma equipe de trabalho. Então, assim, eu acho que é da cultura do URB isso, sabe? A gente ter essa proximidade, esse carinho, esse cuidado com o outro. E eu não vejo como sendo ruim. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado, claro, né? Mas eu não vejo como sendo uma cultura ruim. Sim, eu concordo. Acho que é tudo sobre pessoas e a gente acaba tendo muito essa vibe URB, né? Que a gente sempre preza muito pela nossa vibe. Então, acho que isso tudo é por conta da vibe que a gente tem. A gente acaba tornando tudo mais leve, tudo mais próximo. Então, vocês acaba conseguem ver desencadeando. diferenças entre áreas, assim? Do tipo, eu sou de tecnologia, né? E eu vejo que é diferente. Eu olho para CX, eu olho para AUP, eu olho para, enfim, jurídico. Existem subculturas dentro do URB, né? A gente tem o que você falou, né? A vibe URB, o jeito de trabalhar URB, que é universal de certa forma. Só que a gente tem subculturas, né? A gente tem tipo de liderança, um tipo de senioridade, um tipo de problemas diferentes em cada área. Assim. Vocês conseguem ver alguma diferença entre o que é ser uma liderança em CX, o que é ser uma liderança, por exemplo, em marketing, onde você passou, talvez?
Você consegue ver isso? Olha, sendo muito sincera, eu não consigo ver. Eu acho que isso realmente existe, né? São culturas diferentes ali, são por times mais que diferentes, seja, né? são times diferentes. Isso realmente deve existir, mas não consigo nem enxergar. Quando a gente tá no Hungry aqui, ou aqui em cima, por exemplo, acho que é todo mundo muito ali, sabe? Nem se conhece, mas opa, tudo bem, já tá se conhecendo. Então acho que isso é muito, realmente, da nossa vibe do Urbe. Esse é o meu pensamento. Eu também, eu não sei, consigo visualizar consigo isso visualizar também. isso. Porque, assim, os times que eu passei antes de eu assumir a supervisão, eu passei por OP, por exemplo. Em OP também é muito parecido com CX. Então, assim, talvez um jurídico, um financeiro, que Pode seja ser. mais sério, mas eu não consigo, sabe, te pontuar isso, porque não foi uma coisa que eu vivenciei. O que eu vivenciei dentro de CFV e dentro de OP é muito similar. Tanto que a gente tem muitos consultores que saíram de CFV e foram para OP, sabe? Eles acabam... É muito similar, é muito parecido, é muito junto. Sim. Acho que ainda um financeiro, um jurídico, eles... né, um time relativamente pequeno, então eles conseguem ter essa vibe ali entre eles também, mesmo que a gente não esteja presente ou vendo. Agora, pra finalizar, assim, em uma frase, o que é ser líder no Urb? Aliás, o que é ser uma líder jovem mulher no Urb hoje? Olha, é ter coragem, é ter responsabilidade e Eu acho que é saber lidar com desafiador. isso, né? Desafiador. Eu acho que é realmente. desafiador, assim. E não que desafiador seja ruim. Claro eu que acho não. que é um desafio bom, é massa, sabe? A gente ter essa oportunidade de estar no lugar que a gente está e de ser referências para outras mulheres e homens e, sabe, dentro do hotel urbano, consultores, dentro do Uber. Eu acho que é um desafio que serve de inspiração para outras pessoas. Não acho só que é pra isso. gente, como todo mundo. É se desafiar todos os dias. Eu acho Muito que bom, é isso. meninas. Muito bom. Obrigado por ter participado do Urbcast. Ana Obrigada e a Tayane. vocês. Obrigada a vocês. Espero que seja só o primeiro. Espero que vocês possam participar de mais. Ou você pode ser host um dia. Quero ser contratada, Ah, é. hein? Gente, obrigado. Obrigado por estarem aqui com a gente mais um Webcast. E eu sou o Alan. E até a próxima. Obrigada, Obrigada, galera. gente. Obrigada.